Vamos seguir falando do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou a abertura de inquérito para investigar Jair Bolsonaro pela gestão durante a pandemia da Covid-19. A Janaína Camelo vai trazer todas as informações sobre esse relatório que foi divulgado pela manhã. Janaína Camelo, boa tarde. Como é que vai funcionar esse trâmite? Dino apresentou, vai ser analisado e quais são os próximos passos? Pois é, o ministro Flávio Dino autorizou a abertura de um inquérito, pela Polícia Federal para investigar Jair Bolsonaro. E aí a Polícia Federal vai ter agora aquele prazo regimental que é de 60 dias. Pode ser prorrogado, mas inicialmente 60 dias aí para finalizar um relatório e aí indiciar, ver se há indícios ali suficientes, há provas para indiciar ali esses que estão citados aí nessa decisão, nessa investigação preliminar que aconteceu agora, que foi enviado ao STF. E aí, então, surgiu essa decisão do ministro Flávio Dino. E aí, Márcia, se a Polícia Federal decidir indiciar, manda isso para a Procuradoria-Geral da República e aí o PGR, então, decide se apresenta denúncia ao STF contra esses indiciados. Essas são as etapas seguintes, mas por enquanto vamos ter aí 2 meses de investigação da Polícia Federal. Então, só para entender o que aconteceu hoje, não só Jair Bolsonaro foi ali alvo dessa decisão do ministro Flávio Dino, mas também os filhos dele. 3 filhos dele, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e vários outros ex-ministros, ministros que foram do governo de Jair Bolsonaro, aliados, assessores do governo de Jair Bolsonaro, porque o ministro Flávio Dino atendeu ao pedido da Polícia Federal, que passou ali os últimos 2 anos numa investigação preliminar com base no relatório da CPI da Covid. CPI da Covid que aconteceu em 2021 no Senado, durou 6 meses ali e no fim das contas indiciou ali várias pessoas, 23 pessoas ao total, toda a cúpula do governo de Jair Bolsonaro. Então tinha Jair Bolsonaro, os filhos dele, vários ministros, como por exemplo, Ricardo Barros foi ministro da Saúde, Osmar Terra, Bia Kicis, deputada federal hoje, Carla Zambelli, Onyx Lorenzoni foi ministro também, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, Alan dos Santos, Oswaldo Eustáquio, que estão hoje inclusive nos Estados Unidos, Felipe Martins, Tércio Arnaldo, que era assessor especial de Jair Bolsonaro, enfim, foram 23 pessoas ao todo. E contra Jair Bolsonaro, aquele relatório da CPI da Covid de 2021 indiciou ele por 9 crimes, entre os crimes: crime de responsabilidade, charlatanismo, crime também de epidemia com resultado de morte, crimes contra a humanidade, incitação ao crime. Foram 9 crimes ao todo contra Jair Bolsonaro. E agora, então, o ministro Flávio Dino dá essa decisão com base nesse pedido da Polícia Federal. A gente tem uma arte aí para mostrar, Márcia, porque nessa decisão do ministro, ele faz destaque aí ao que foi revelado, ao que foi dito pela Polícia Federal, pedindo aí a abertura desse inquérito. Então, o ministro diz que a investigação parlamentar na época da CPI da Covid apontou indícios de crimes contra a administração pública, notadamente em contratos, fraudes em licitações, superfaturamentos, desvio de recursos públicos, assinatura de contratos com empresas de fachada para prestação de serviço. Diz também que, dentre outros ilícitos mencionados no relatório, também genéricos e factícios, e ante o exposto, então, ele acolhe ali esse pedido da Polícia Federal e determina o inquérito policial ali para ser concluído inicialmente em um prazo de 60 dias. Só para lembrar rapidamente sobre a tramitação desse relatório da CPI da Covid. Foi terminado, foi concluído em 2021 e foi enviado aqui para o STF. Ficou nas mãos, na época, do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele tinha sido ali, inicialmente, o relator desse relatório, encaminhou isso à Polícia Federal, que trabalhou ali em investigações preliminares. A Polícia Federal, em 2022, Márcia, disse que não tinha encontrado provas suficientes e pediu mais tempo para analisar esse caso. E, na época, a vice-procuradora-geral Lindora Araújo pediu à STF para arquivar a investigação contra Jair Bolsonaro, alegando que não havia provas suficientes. Mas, na época, o ministro Luiz Roberto Barroso, então, autorizou a Polícia Federal a ter acesso integral a todos os documentos digitais da CPI da Covid. Então, passou esse tempo todo aí fazendo essa investigação, voltou aqui para o STF, passou agora para as mãos do ministro Flávio Dino, porque depois que Barroso virou presidente do STF, ele precisou distribuir alguns processos. E aí, esse, no caso, foi para a ministra Rosa Weber. Como ela se aposentou, esse processo passou para o ministro Flávio Dino. E agora, hoje, o ministro Flávio Dino decidiu dar andamento
então pediu que seja aberto esse inquérito pela Polícia Federal para investigar outro inquérito, né? Para investigar aí o ex-presidente da República. Márcia. Uma notícia que surpreendeu a todos nós, na verdade, aos advogados, até mesmo integrantes do Congresso Nacional que não esperavam que esta CPI seria resgatada, que algo ainda iria acontecer, inclusive no Supremo Tribunal Federal, já que o relatório foi levado até internacionalmente, levaram em outras nações em mãos esse relatório da CPI da Covid e nada aconteceu até agora, ou seja, não houve uma responsabilização nem mesmo sobre aqueles envolvidos no governo, nem sobre aqueles envolvidos no esquema de compras ilegais, ou seja, usando o dinheiro de forma errada. E agora a CPI acaba sendo ressuscitada. Janaína Camelo, é mais uma para nós continuarmos de olho aí no Supremo Tribunal Federal, esse inquérito agora na Polícia Federal, que nos próximos dias haverá operação. É o que se espera. Quando se entra uma investigação, a operação acontece e aí ver onde vai chegar, em qual estado, em quem vai chegar essa nova operação da Polícia Federal. Janaína, ótima tarde. Já voltamos a conversar.